Olá a todos. Hoje o assunto é quente. Este aqui, ó, maçonaria pré-diluviana, antes do dilúvio, e as 7 ciências sagradas. Esse assunto sai deste livro aqui, é uma tradução deste livro aqui, um pedacinho, e hoje a gente termina essa semana que a gente está falando sobre esse livro. Ele é um livro enorme, e a gente vai continuar falando desse livro aqui toda terça e quinta. Então assim, aqui no canal vão ter os vídeos normais de segunda, quarta e sexta, e terça e quinta a gente vai falar sobre este livro aqui. Okay? Pois bem, é um assunto especulativo, né? No meu ponto de vista é especulativo, mas é interessante porque ele coloca muitas referências. Então assim, é especulativo, mas a gente não está falando sobre especulação, a gente está falando sobre um livro especulativo, a gente está falando sobre um livro, ok? Simplesmente a tradução de um livro. Pois bem, então segunda, quarta e sexta, vídeos normais a partir da semana que vem, e terça e quinta, toda terça e quinta, sobre este livro aqui. Então vai ser de segunda a sexta, vai ter vídeo, certo? Até a gente acabar este livro aqui. Pois bem, então vamos lá. O assunto é ótimo. Mas antes de a gente começar, eu estou fazendo divulgação essa semana, o curso da Arte da Imperfeição. É um curso muito interessante para crescimento pessoal e profissional. E qual que é mais ou menos o tema do curso para quem ficou curioso? É o seguinte. Eu fiz um curso sobre como vencer a timidez e muitas pessoas do Patreon fizeram esse curso e gostaram e me pediram para fazer um curso para falar sobre perfeccionismo, porque o perfeccionismo ele trava as pessoas muitas vezes também. Então o que acontece? Você sabe que você não é perfeito, nem eu sou perfeito, nem nada nesse mundo humano é perfeito, certo? Então o que acontece? As pessoas falam coisas do tipo assim: ah, eu gostaria de fazer tal coisa, mas hoje não é o dia perfeito. Ah, esse mês não é perfeito porque eu não tenho dinheiro. Ah, ano que vem, esse ano não é perfeito, é melhor deixar para o ano que vem. E assim vai. Nunca chega o dia perfeito. Por quê? Porque não existe dia perfeito. Na verdade, tudo que a gente faz é nos trancos e barrancos. A gente vai empurrando até fazer o negócio acontecer, certo? A gente precisa pôr esforço ali. Por que a gente precisa pôr esforço? Porque nada é perfeito, as coisas são imperfeitas. E a gente tem que saber trabalhar com a imperfeição. Se você não sabe trabalhar com a imperfeição, você vai ter vários problemas. E se você não entender que todo mundo é imperfeito, você vai ter outros tantos problemas, ok? Então assim, vale a pena, é um curso interessante para saber lidar com a imperfeição. Quem é empresário já sabe mais ou menos fazer isso aqui funcionar, né? A arte da imperfeição. Nunca é o dia perfeito, mas é o dia que você tem que fazer. Você tem que fazer? Pronto. Ah, Afonso, eu gostaria de me mudar para o campo, mas acontece que eu não tenho tempo para fazer essa mudança. Ah, você não tem tempo porque não é perfeito, as coisas não são perfeitas. O outro diz assim, ah, eu tenho tempo, mas eu não tenho dinheiro. O outro diz assim, eu tenho tempo, tenho dinheiro, mas eu não tenho conhecimento. E assim vai, sempre vai estar faltando alguma coisa. Se você for esperar, tipo assim, tudo ficar perfeitinho, você vai ficar esperando até morrer, porque não vai ficar tudo perfeitinho, certo? Tudo é imperfeito, a arte da imperfeição. Pois bem, quem tiver interesse neste curso aqui e em outros cursos aqui do canal, tem uma pancada aqui, tem a área de membros, custa $7 por mês, e no mês que você está lá, você acessa qualquer curso ou todos os cursos que você quiser. É lógico que é difícil assistir todos os cursos, já tem uma pancada, e todo mês tem pelo menos um curso novo, certo? Que é sempre uma incógnita aí, eu estou fazendo vários cursos ao mesmo tempo, então todo mês tem pelo menos um curso novo. Pois bem, vamos lá. Maçonaria pré-diluviana e as 7 ciências sagradas. O livro, esse capítulo, ele começa já com um trecho da Bíblia que é Êxodo, capítulo 7, versículos 11 e 12. O faraó, contudo, mandou chamar os sábios e feiticeiros da corte, e também os magos do Egito. E eles reproduziram o mesmo fenômeno por meio de suas ciências ocultas. Cada um deles jogou no chão um bordão e esse se transformou em cobras. Ou seja, através do quê? Ciências o quê? Ocultas. Bom, embora os maçons não considerem a sua instituição como religiosa, ela é, segundo diz o livro. Como nós estudamos muitos documentos maçônicos para entender essas religiões antigas que vão contra a divina revelação de Yahweh, é importante entendermos as conexões da maçonaria com os seus ancestrais, os guardadores do misticismo. Então vamos lá. Embora a maioria acredite que a maçonaria esteja ligada apenas à ciência da geometria especificamente, ela está conectada a todas as 7 ciências, que são, além da geometria, né? Geometria, gramática, retórica, dialética, aritmética, astronomia e música. Eles praticam uma moderna forma de idolatria pré-diluviana e misticismo em seus ritos e passagens. Pois bem, segundo o autor William Hutchison, que escreveu The Spirit of Freemasonry, o espírito da maçonaria,
Ele diz que a maçonaria nunca foi baseada em arquitetura, mas sim em moral e princípios religiosos. Especialistas britânicos, alemães e franceses traçam as raízes da maçonaria ao misticismo pagão. Mas como todo esse conhecimento religioso pré-diluviano chegou nessa parte pós-diluviana? Como é que chegou até os dias de hoje? Se era pré-diluviano, como é que chegou até agora? Tudo antes do dilúvio foi destruído, basicamente. Pois bem, segundo os arquivos dos maçons, Enoque, da descendência de Caim, registrou tudo em hieroglifos para que a religião dos Néfilins não fossem perdidas. Então, esses registros em pedra, tudo numa forma de desenho, foi registrado por Enoque, mas não o Enoque que a gente fala do livro de Enoque, outro Enoque. Tem dois Enoques na Bíblia, ok? É o Enoque da descendência de Caim, que é chamado de Enoque o Mau. Okay? Tem o Enoque bom e tem o Enoque o Mau. Pois bem, então o Enoque o Mau deixou registrado tudo isso aqui na forma de hieroglifos, ok? Em pedra. Porém, assim como foi na era pré-diluviana, o Criador dispersou o culto dessa religião mística de adoradores do Sol em Babel, na qual era praticada uma forma operativa dessas 7 ciências sagradas. Segundo lendas antigas, diz que Sem, filho de Noé, permaneceu na terra de Ur após a grande dispersão de Babel. Inclusive foi ele que matou e esquartejou Nimrod. Nimrod, o bravo, não sei o que, o guerreiro, etc. Sem, que estava lá na arca junto com Noé, tipo assim, viu o que estava acontecendo e falou assim, não, a gente não pode deixar acontecer isso. Ele foi lá, matou Nimrod, esquartejou Nimrod, certo? E enviou os pedaços do seu corpo para as províncias do seu reino para mostrar que ele não era um deus. Nimrod não era um deus. Diz as lendas que Sem ensinou a pura forma dessas 7 ciências para os seus descendentes, Peleg, Seur, Naor, Tera e Abraão. Diz que Sem viveu mais de 400 anos após o dilúvio. Os semitas eram basicamente agrários, e das 7 ciências a mais importante para eles era a da astronomia, que indicava as épocas certas de plantio. Então vamos a algumas observações aqui. Primeiro que assim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? A ciência. A gente sabe que as coisas elas podem ser usadas para o bem ou para o mal, certo? Qualquer perturbação do bem já vira mal. Ponto. Pois bem, Enoque, o mal, ele ensinava isso aqui de forma perturbada para criar o mal. Pois bem, isso significa que o conhecimento em si é ruim? Por exemplo, pegar um desses conhecimentos aqui, gramática, é ruim? Depende. Você está lendo a Bíblia? É bom. Você está lendo lá um livro de um satanista? É ruim. Tudo depende. Só que o problema é que as pessoas elas tendem a usar as coisas para o mal. Elas têm uma inclinação ao mal. Pois bem, continuando aqui, além disso, ó, a questão, por exemplo, astronomia. Tem muitas pessoas que falam o seguinte, tem pessoas que plantam e sempre dá certo. É o dedo verde, né? E tem pessoas que plantam e nunca dá certo. Pessoal, depende, tem muitas pessoas, a gente vê alguma pessoa lá plantou e que bonito que ficou. Ficou bonito por quê? Porque a pessoa já tem a manha. E muita dessa manha é plantar na época certa. Principal na parte de agricultura é você plantar na época certa. Se você plantar na época certa, você vai ter menos praga, você vai ter menos tudo de problema. Se você plantar na época errada, você vai ter um monte de problema. Como é que define a época certa e errada? É só simplesmente estação do ano? É inverno, verão? É só essas 4 e acabou? É assim que funciona? Não é assim que funciona, certo? Então assim, é quase impossível você entender essas coisas no modelo da Terra bola, certo? Mas quando você está falando no modelo da Terra plana, fica um pouco diferente, certo? Você consegue entender algumas coisas na parte de agricultura. Mas vamos continuar aqui, vamos continuar nessa parte. Bom, após a dispersão de Babel, as pessoas que ainda permaneceram na terra de Sinar, onde Nimrod tentou construir Babel, foram conhecidas como acadianos, babilônicos e assírios. Assim, o conhecimento das 7 ciências sagradas foram perdidos para a maioria das pessoas, salvo para os babilônicos e os caldeus. Os sacerdotes dos caldeus, que praticavam essas ciências, certo? Eram conhecidos como magi, que lembra mágico, certo? Pois bem, era conhecido como magi. Dos caldeus e babilônicos, as 7 ciências sagradas, na sua forma corrupta, foram novamente exportados para o mundo. Pois bem, os babilônicos, assírios e acadianos continuaram a praticar a maçonaria operativa. Eles construíram os zigurates, que são essas pirâmides esquisitas aqui,
e também restauravam os zigurates pré-diluvianos. Pois bem, lembre-se, estou falando tudo que está escrito no livro aqui, simplesmente, só estou lendo. Tá? Após isso, o ensino corrompido dessas ciências foi passado para os egípcios e mais tarde para os gregos e romanos. A maçonaria pré-diluviana era originalmente um código religioso, levando à adoração do Deus da natureza, né? Sempre a questão paganismo assim, é observar e amar, idolatrar a natureza. Você olha uma montanha, lindo, você pergunta assim, uau, como é o Criador que criou essa montanha? É o Criador, o nosso foco é a adoração ao Criador, ponto. Não é a natureza. O sol, nossa, o sol chega todo dia, a gente não adora o sol, a gente adora quem criou o sol. A gente adora quem criou a lua, a gente adora quem criou a terra, a gente adora quem criou a gente. A gente não adora nem o sol, nem a lua, nem a gente, nem nada disso, certo? Esse é o conceito. O pagão é aquele que adora as coisas. Vamos dizer assim, quem entende que a Bíblia é verdade e segue a Bíblia, adora aquele que criou tudo. Pois bem, continuando aqui. Então, Deus da natureza. De acordo com a teoria hudsoniana, cheia de símbolos, segredos, cerimônias secretas, iniciações e mistérios. Bem diferente do sistema designado para adorar o verdadeiro Elohim, o Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsebaot, que evita rituais e cerimônias secretas, certo? Você vê, uma coisa é transparente, a gente está vendo tudo que está acontecendo ali basicamente. O outro é cheio de rito, iniciação, simbolismo, coisas secretas, etc. Tal. São diferentes. Dá para perceber isso claramente, certo? Bom, então, com a fundação dessas religiões politeístas, como a fundação dessas religiões politeístas se relacionam com a maçonaria moderna? Como? Adivinha? O Dr. Oliver diz que a maçonaria é uma relíquia dos mistérios idólatras. Ela deriva de suas cerimônias de iniciação, do misticismo pagão, e não é nada mais do que uma religião egípcia. Então, maçonaria, do ponto de vista deste livro aqui, é uma religião egípcia. Aí você vai falar o seguinte, Afonso, nunca vi nada disso. Eu também não. Mas, de repente, quando ele colocou aqui sobre um negócio que se chama Egypsy Room, sala egípcia, nos Estados Unidos e nos países principais onde tem a elite dominando, toda loja maçônica tem uma sala egípcia. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é uma sala egípcia da maçonaria. Então você vê aqui as pirâmides, você vê aqui essas colunas egípcias, certo? Ok, vamos dar uma olhada na próxima foto. Olha só, as colunas egípcias e aqui, o que é isso aqui? Olha só, os egípcios aqui em cima. Interessante, na maçonaria. Vamos lá, de novo. Isso aqui é a sala egípcia. Isso aqui é a entrada da sala egípcia de uma das lojas maçônicas. Então tá aqui, ó, uma entrada egípcia. Próxima. Isto aqui, não sei se vocês vão conseguir ver perfeitamente, mas tá vendo aqui, ó, um egípcio com aquele cavanhaquezinho, um egípcio, símbolos egípcios. Aqui em cima também, ó. Interessante, chama sala egípcia, que fica dentro de lojas maçônicas de lugar de poder. No Brasil é um pouco diferente. O Brasil, ele não é um lugar assim onde tem muitas pessoas muito poderosas. É um pouco diferente. Mas a origem é esta aqui. Você vê que várias lojas maçônicas do mundo têm a sala egípcia, certo? Olha essa aqui, ó. Vamos lá, o teto azul, com as estrelas, ok, etc. Tal. Você vê aqui, ó, duas esfinges. Você vê aqui, ó, uma estátua daquele cara de cachorro, que tem uma cara de cachorro, ó, certo? Egípcio. Você vê aqui também, ó, com cara de cachorro aqui, ó. Você vê aqui, ó, uma egípcia. Desculpa, não tem como não ver que isso aqui é uma coisa egípcia. Isso aqui realmente, ele falou, eu olhei, eu acho estranho. Fui procurar algumas fotos, mas realmente isso aqui pra mim é 100% egípcio, certo? Sala egípcia. Achei muito interessante. Eu não conhecia. Olha outra loja aqui, maçônica, sala egípcia. Olha só, o rosto de alguma coisa que parece um faraó, só que com orelha pontuda, certo? Olha só aqui, ó, os hieroglifos aqui, tipo os detalhes todos em cima. Não tem um pedaço dessa sala que não tem detalhe egípcio. É muito interessante. Tipo assim, não tem. Ele colocou aqui, eu não sabia disso.
mas olhando assim pra mim, não sei como é que é no Brasil exatamente, se tem a sala egípcia ou se são em outros lugares que tem, mas eu não sei. Eu sei que assim, eu já conversei com muitos maçons no Brasil e todos falavam o seguinte: no Brasil é um pouco diferente do resto do mundo, tá? No Brasil, assim, muitas pessoas gostam de fazer network, etc, tal, mas, que eu não concordo, assim, né? Mas, não acho que é assim que se faz. Eu tenho um curso sobre network, inclusive. Mas, é assim, eu penso que a origem é uma só, ok? A origem é a mesma, no mundo inteiro é a mesma. Talvez em alguns lugares do mundo não tenham tantos detalhes que evidenciem isso, mas a origem, para mim, tá clara aqui olhando essas fotos todas. Pois bem, então, como a fundação dessas religiões então politeístas se relaciona com a maçonaria moderna, já dá para perceber com as fotos que eu acabei de mostrar, certo? Bom, continuando aqui embaixo. A maçonaria é o mesmo sistema de crenças do passado que causaram a grande ilusão. Tem um capítulo deste livro aqui, que a gente vai chegar lá, que se chama A Grande Ilusão. Então ela, olha só, mesmo sistema de crenças do passado que causaram a grande ilusão. De novo a gente está numa grande ilusão. Todo mundo é escravo e ninguém percebe, né? Mas a gente vai falar o que está escrito aqui, não é o que eu acho. Depois a gente vai falar o que está escrito aqui. A grande ilusão. Pois bem. É uma sombra das antigas sociedades secretas da serpente que uma vez mais trará uma catástrofe mundial, desta vez pelo fogo, o Armagedon. Bom, a gente para por aqui hoje. Próximo episódio, misticismo enoquiano. A gente vai falar sobre o Enoque, né? A gente vai ver tudo direitinho sobre essa questão de misticismo enoquiano. E lembre-se, na Bíblia tem 2 Enoques, ok? Tem um Enoque da descendência de Caim. E tem o outro Enoque, que é o Enoque que teve relacionamento próximo com o Criador. 2 Enoque, não confunda o nome, ok? Os nomes são iguais, mas são pessoas diferentes que fizeram coisas diferentes. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Lembrando, não se esqueça, link abaixo com super desconto do curso Arte da Imperfeição. E quem tiver interesse em mais do que um curso, vale a pena a área de membros, custa $7 por mês, você consegue assistir todos os cursos do canal durante o mês que você está lá. E você estando lá, todo mês tem um curso novo. Então todo mês eu coloco um curso novo nessa área de membros. Pode variar, alguém vai falar o seguinte: eu não gosto muito, eu não sei que curso que é, eu gosto de saber tudo antecipadamente e etc tal. Eu sei, pessoal, só que assim, eu escolho a dedo os cursos, porque eu penso assim: isso aqui é importante para negócio, eu acho que as pessoas têm que ganhar seu dinheiro enquanto podem. Isso aqui é importante para crescimento pessoal, isso aqui é importante, por exemplo, sourdough, que é de pão, kombucha, a arte do chá fermentado, chucrute, tem curso de liderança, kefir, network, produção de lenha. Muitas pessoas, quem fez esse curso aqui gostou, mas poucas pessoas resolveram fazer o curso porque Afonso mora no apartamento, saber cortar lenha não é importante, etc tal. Lenha, para quem for pro interior, é fundamental. Ter fogão a lenha é fundamental, senão você vai ficar dependendo de gás de cozinha, vai ficar dependendo de um monte de coisa, sendo que a lenha é um item renovável, ela é energia renovável, porque ela está tirando os gases da atmosfera, colocando na forma de madeira e depois vai devolver para a atmosfera de novo, certo? Mas ela é renovável, é uma energia muito boa e barata, certo? Vale a pena, energia a lenha. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.